Mas deixa eu te falar. O que a pessoa tem que fazer? Fiscal da Vigilância Sanitária chegou. Agora. E aí? Você não pode fazer esse procedimento, não. Eles falam de jeito. Por que você está fazendo isso aí? Não, você não pode ter agulha aqui dentro, não. Você pode parar que você não pode. E assim. O que a pessoa deve fazer? Independente da formação dela. Se um fiscal da vigilância falar que ela não pode fazer algo. Então, antes de qualquer coisa, o profissional precisa entender o que ele pode fazer. Até hoje, dá até um refluxo, que tem alguns profissionais que confundem invasivo com injetável. Nossa, muito bom. Explica isso, por favor, primeiro. Sim. Vai ter um corte disso aí, tá? Diferenças de procedimentos injetáveis e procedimentos invasivos na estética. Isso. Procedimento invasivo, ele está lá na lei do ato médico, lei 12.842 de 2013, que fala que invasivo é procedimento médico, somente médico pode realizar, e é aquele que atinge órgãos internos através de orifício natural do corpo. Esse é o procedimento invasivo. Só para eu entender, invasivo, para o pessoal entender. Então, por exemplo, orifício natural, boca. Vou fazer uma endoscopia. Só médico pode fazer. Certo, boca e atingiu o estômago. Isso. Tá. E aí, dentro da estética, obviamente, tem alguns procedimentos estéticos. Só que a gente precisa entender que órgãos internos não é órgão pele, não é órgão músculo, são outros órgãos, são os órgãos internos. O nome mesmo já fala. São os que ficam dentro da caixa torácica ou da caixa encefálica, né? É o nosso cérebro ou os nossos órgãos internos aqui dentro da nossa caixa torácica. Então, músculo, veias, tem gente que pergunta, mas PIN é invasivo? Não é. Ácido hialurônico é invasivo, preenchimento é invasivo? Não é. Botox é invasivo? Não é. Porque eu não atinjo o cérebro. E na estética, é impossível atingir algum órgão interno, a não ser que o profissional cometa algum erro. Não, na saúde estética, geralmente atinge o sistema tegumentar, que é a pele ali, tecido adiposo, que está logo abaixo em alguns procedimentos, um pouquinho mais para baixo, a vascularização e músculo, né? É daí para cima. É isso. Não, você não entra mais que se for lógico, uma cirurgia que você vai fazer uma cirurgia mais profunda que isso, mas nem lipoaspiração faz isso, lipoaspiração é só gordura. E tem muita gente que pergunta, mas a lipo de papada, a lipoaspirativa, então é invasivo, atinge algum órgão interno, sugando o tecido adiposo dessa parte? Não, então não é invasivo. Por isso que vários profissionais atuam com esse procedimento. E aí eu sei que vai aparecer muita gente fazendo pergunta, mas e a ozonoterapia intraretal, e a carboxiterapia? Vamos lá. Quero chegar, inclusive, na parte agora do minimamente invasivo. Então o invasivo, entendemos. E o injetável? Vou chegar lá. Tá. Vou fazer essa linha de raciocínio ainda para não deixar confuso. Valeu, galera, tô atrapalhando. Não, tá não. O minimamente invasivo, ele é um termo que foi criado só para deixar claro que o profissional não estava fazendo invasivo, mas continua usando a expressão invasivo. Minimamente invasivo, no conceito da frase, no conceito da expressão, é atingir, mas só um pouquinho. Então, como é que eu vou atingir o cérebro do paciente, mas só um pouquinho? Vou atingir o intestino, mas só um pouquinho. Só vou encostar lá e vou voltar. Só vou chegar a cânula lá e vou voltar. Minimamente invasivo, pessoal, vou falar agora olhando para a câmera aqui, não usem esse termo. Esse termo causa confusão. Minimamente invasivo não existe. Tem muita gente que fala, está escrito em tal lei. Não está. É uma invenção de profissionais para deixar claro que não era procedimento invasivo, mas o minimamente invasivo também causa confusão, principalmente com os fiscais da vigilância sanitária. Por quê? Eles olham a palavra invasivo ou veem procedimentos estéticos que são todos os procedimentos que, por exemplo, os injetáveis, atingir injetar através da pele. Só isso, é o injetável. Então, eu vou precisar de uma agulha, uma cânula, uma caneta pressurizada, eu estou injetando. Não estou fazendo nenhum procedimento invasivo. Não estou, vírgula, né? Vocês. Eu não. Mas vocês não estão fazendo procedimento invasivo e nunca será invasivo. A não ser que o profissional cometa um erro. Pega uma cânula, tá com raiva do paciente, pá, na barriga dele, fura o estômago. Aí a tentativa de homicídio, né? Além de atingir o órgão interno da pessoa. Mas é a única forma de atingir o órgão interno na estética. E a ozonioterapia intraretal, ela é um procedimento que a sonda não é necessário ser introduzida no intestino. Muitas vezes fica ainda no orifício anal. O que é introduzido da sonda é muito pouquinho.
Por isso que é atingir de forma indireta. A lei do ato médico fala que invasivo é atingir de forma direta. É usar o orifício natural do corpo para atingir o órgão interno. Exatamente. Uma comparação que eu faço é a ozonoterapia intrarretal na estética e a colonoscopia. Colonoscopia já é invasivo. Tem um equipamento que vai passando por todo o intestino, atinge todo o intestino. E aí, para quem ainda pergunta, que eu sei que tem muitos profissionais que questionam, e vocês estão certinhos pensando nessa segurança, tem que questionar mesmo, tem que entender mesmo, pensar mais, de forma mais profunda. Tem muita gente que questiona, mas é introduzido uma sonda, tudo bem, nem sempre, porque depende do paciente, né? Às vezes o paciente mesmo introduz a sonda, então às vezes fica ali bem na entrada mesmo, bem no orifício, não chega muitas vezes no reto, porque não é necessário, mas o gás atinge o intestino, e aí? O gás atinge o intestino, mas ele atinge de forma indireta. Eu não estou indo lá derramar o gás no intestino todo, ele vai de forma indireta. E se eu for considerar todo o procedimento que atinge o órgão interno de forma indireta como invasivo, até a tintura de cabelo é invasiva. Sim. Porque a amônia entra na corrente sanguínea, atinge os órgãos internos do mesmo jeito e não é considerado procedimento invasivo, porque não é. Então, é importante saber essa diferença. E o injetável, ele já está em outro patamar. Eu respeito muito todas as profissões, até por ter parentes médicos, tenho primo médico, cunhado médico, então eu entendo da importância dessas profissões. E eu não gosto de entender que um está acima do outro. Eu imagino uma linha de atuação. O médico pode fazer do começo dessa linha para cá. O profissional da estética está um pouquinho mais para cá, porque cirurgias, atingir órgãos internos, esse espaço aqui, ele já não pode. Então, ele pode fazer daqui para cá. Tem esses limites, não tem ninguém acima de ninguém. É só um limite de atuação. Tem uma linha sequencial de procedimentos. E dos procedimentos estéticos, eles estão um pouco mais para frente. São os procedimentos que vocês realizam, que é a massagem, botox, preenchimento, aplicação de enzimas, lipoenzimática. Todos esses procedimentos que vocês realizam não são invasivos. Na questão da vigilância sanitária, o fiscal não sabe disso. Muitas vezes o mesmo fiscal que saiu de um mercado agora para verificar a validade de produtos lá do mercado é o fiscal que está indo no centro de estética. Onde está o erro? Não posso dizer. Talvez faltou um treinamento, direcionar equipes, dizer que tal equipe vai cuidar de acompanhamento estético, tal equipe médica, tal equipe isso. Porque o profissional ele só ouve que invasivo só médico faz. E aí ele chega no centro de estética e já pergunta, você faz procedimento invasivo? E a pessoa no susto fala que sim, porque no susto, né, quando a gente não respira muito bem para responder, falta oxigenação para responder, a gente acaba entregando uma informação equivocada. Uma profissional que é farmacêutica, cliente minha, passou por isso. Se assustou com o fiscal batendo na porta dela, ele só perguntou qual procedimento invasivo você faz. E ela começou a falar, faço preenchimento, faço fios, faço isso, faço aquilo. Ele, ok, a gente está fechando sua clínica, exercício legal da medicina. E ela, não, peraí, vou ligar para minha advogada. E aí entrou em contato comigo, eu falei, menino do céu, por que você foi falar isso? Olha a pergunta que ele te fez, ele jogou um verde para colher maduro. Ele esperou você cometer um erro para se aproveitar. Então a primeira coisa é saber que invasivo é diferente de injetável, saber que você como profissional da estética, isso engloba todos os profissionais que eu defendo, você sendo profissional da estética, você pode fazer vários outros procedimentos que não recebem o nome de invasivo, e isso, o seu conselho de classe para quem tem, ou além do esteticista, com base nas informações que a gente vai passar, vai te entregar os seus limites de atuação, e também saber se posicionar. Porque o fiscal pode chegar com um tom de arrogância ou um tom de deboche, muitas vezes, que pode te prejudicar. Existem fiscais que fazem um trabalho maravilhoso. Já tive contato com vários que respeitam a estética e que, inclusive, marcaram reunião comigo para entender melhor, porque iam pedir para cuidar da fiscalização de clínicas de estética, porque achou muito bonito o ambiente, achou agradável o ambiente e ia preferir cuidar disso. Então, eu sei que tem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas tem outros que são um pouco mais relutantes. Tem outros que não, é invasivo, você não pode fazer, não interessa, parecer jurídico não vale, argumento jurídico não vale, não entende que a Constituição Federal está acima de tudo, de todas as informações que são respeitadas hoje em dia. E aí tem que saber se posicionar. Chegou para te fazer alguma pergunta? Respira. Os meus alunos estão acostumados com essa expressão. Eu sempre falo, respira fundo. Tem até uma música que chama Respire Fundo, que eu gosto muito de ouvir,
Quando eu estou muito acelerada, eu percebo que eu preciso falar um pouco mais devagar, pensar um pouco melhor no que eu estou falando, porque a respiração ajuda muito. Então respire para que você consiga se posicionar, consiga falar o necessário e que não deixe esse fiscal acabar cometendo o abuso de autoridade para cima de você, que é o que prejudica muito os centros de estética hoje em dia.